Já se perguntou por que razão milhares, ou mesmo milhões de mulheres japonesas vivem em completa solidão? Não são apenas casos isolados, mas um fenômeno que se alastra por todo o país. Para o resto do mundo, isto é difícil de acreditar. Porque no imaginário global, a mulher japonesa é vista como doce, refinada, romântica, quase perfeita. Mas precisamente no Japão, a beleza já não conduz ao amor, e a solidão torna-se o estado de vida padrão. Esta não é uma história sobre aparência ou personalidade, mas sim sobre uma sociedade onde as pessoas deixaram de se procurar umas às outras, e isso deixa consequências mais graves do que qualquer crise econômica. 1. O mito da perfeição e o choque com a realidade. Durante décadas, o mundo exterior cultivou uma imagem quase perfeita da mulher japonesa. É a imagem de mulheres belas, elegantes, educadas, que falam baixo e mantêm a graça e a contenção em cada gesto e passo nas ruas modernas, como se tivessem saído diretamente de filmes ou da cultura anime. O cinema, a televisão e a cultura popular internacional reforçaram continuamente esta imagem, tornando a mulher japonesa num símbolo romântico, suave e desejável aos olhos de todo o mundo. Por isso, para muitos estrangeiros, é quase inimaginável que uma mulher assim viva permanentemente solteira. No entanto, a realidade no Japão é muito mais fria e dura. Aqui, a beleza já não garante o amor, a educação já não é a chave para a felicidade, e os padrões ideais que o mundo elogia não são suficientes para manter as pessoas unidas. Por detrás desta fachada glamourosa, esconde-se uma sociedade onde as relações perdem gradualmente o seu significado, onde as pessoas estão lado a lado, mas afastam-se cada vez mais emocionalmente. Este contraste criou o primeiro choque da história. Um país que é admirado pela sua perfeição exterior, mas que secretamente perde a capacidade de ligação interior. 2. Casamentos desfeitos. Números que dão um arrepio na espinha à sociedade. Se deixarmos de lado as emoções e olharmos para os números, o cenário torna-se ainda mais sombrio. No Japão, a taxa de nupcialidade tem diminuído de forma constante ano após ano, enquanto a idade média do primeiro casamento, tanto para homens como para mulheres, ultrapassou a marca dos 30 anos e continua a subir. Cada vez mais pessoas passam a vida inteira sem casar, não por falta de oportunidade, mas porque já não o encaram como um objetivo desejável. Paralelamente à queda dos casamentos, a taxa de natalidade caiu para o nível mais baixo da história moderna, tornando o futuro demográfico um problema grave para toda a estrutura social. O governo tentou intervir através de campanhas para promover encontros, casamentos e o nascimento de filhos, mas estes esforços mostraram rapidamente a sua impotência. O problema não reside na falta de encontros ou incentivos, mas em algo muito mais profundo. As pessoas perderam a motivação para se vincularem umas às outras. Quando o casamento deixa de ser visto como o caminho natural da vida, quando a constituição de família é vista mais como um risco do que como um futuro, a sociedade começa a desviar-se do seu eixo original. E a partir desse momento, esta crise deixa de ser uma questão individual para passar a ser um sinal de alerta para um país inteiro, que se desenvolve numa direção difícil de reverter. 3. Quando a solidão se torna o estado normal de vida. O que mais preocupa os observadores já não são os números estatísticos, mas sim a profunda mudança no pensamento social. No Japão, estar só já não é visto como uma fase de transição ou um sinal de fracasso pessoal, mas está a transformar-se gradualmente num estado de vida estável, seguro e aceite. Homens e mulheres mantêm uma distância crescente entre si, não por falta de atratividade ou de oportunidades, mas porque o amor é visto como um investimento de risco que exige demasiado tempo, emoções e compromissos. O que outrora era dado como certo, conhecer alguém, apaixonar-se, comprometer-se, construir um futuro comum, é hoje colocado na balança como um fardo mental que poderia perturbar o frágil equilíbrio da vida moderna. Esta mudança ocorre de forma silenciosa, mas abrangente, de geração em geração. As pessoas começam a aprender a viver sozinhas, habituam-se a um ritmo de vida que não precisa de mais ninguém e acreditam gradualmente que a solidão é controlável, ao passo que uma relação não o é. Quando uma sociedade inteira aceita a ideia de que é menos doloroso viver sozinho do que tentar amar e falhar, então a solidão já não é uma consequência não pretendida, mas torna-se a base da existência humana. E é precisamente nesse ponto que a crise ultrapassa as fronteiras individuais para se tornar um problema estrutural, sinalizando uma fase em que a ligação entre as pessoas se torna alarmantemente fraca. 4. Homens retiram-se das relações. Neste cenário, o recuo dos homens desempenha um papel fundamental. Muitos crescem num ambiente repleto de pressões, onde o fracasso é visto como uma vergonha e os sentimentos pessoais não têm lugar, o que os leva ao silêncio em vez de enfrentarem os problemas. O medo da rejeição,
de não corresponder às expectativas sociais e o medo da responsabilidade tornam a entrada numa relação demasiado arriscada. No Japão, não são poucos os homens que escolhem caminhos mais fáceis e controláveis. Mergulham no trabalho, procuram consolo no mundo virtual ou em relações imaginárias, onde não têm de lidar com o fracasso real. Não é que não queiram amar, mas sim que perderam gradualmente a capacidade e a coragem de dar um passo em frente, e o seu silêncio torna-se uma lacuna cada vez mais difícil de preencher na vida social. 5. Mulheres voltam as costas ao casamento tradicional. Paralelamente ao recuo dos homens, há uma mudança clara do lado das mulheres. Muitas mulheres no Japão estudaram, trabalharam, construíram carreiras e alcançaram um nível de independência que as gerações anteriores não tinham. Esta independência faz com que olhem para o modelo tradicional de casamento com ceticismo. A ideia de ser uma esposa que tem de sacrificar a sua vida privada, ser financeira e emocionalmente dependente de um marido que, devido ao trabalho, está muitas vezes ausente, já não é vista como um sonho, mas sim como um preço demasiado alto. Muitas delas optam por ficar sozinhas, não por lhes faltar o desejo de amar, mas porque não querem entrar em relações onde falte o respeito ou a presença emocional. Preferem aceitar a solidão controlável a viver num casamento vazio, onde o parceiro está apenas fisicamente presente. Quando cada vez mais mulheres tomam esta decisão, a sociedade enfrenta um paradoxo profundo. Aquelas que teriam todas as condições para formar família rejeitam-na, e o fosso entre os gêneros alarga-se ainda mais. 6. Quando o trabalho consome a vida humana. Por detrás da ruptura das relações existe um fator sistêmico: o trabalho. No Japão, o trabalho não é apenas um meio de subsistência, mas torna-se gradualmente o centro de toda a vida. Muitos saem de casa de manhã cedo e regressam tarde da noite, física e mentalmente exaustos, mas ainda com a sensação de não terem feito o suficiente, de não se terem esforçado o bastante. A cultura que valoriza a dedicação absoluta quase fez desaparecer a fronteira entre trabalho e vida privada, deixando muito pouco espaço para as emoções, a família ou as ligações íntimas. Neste contexto, as relações tornam-se um luxo. O amor exige tempo, escuta e presença, mas as pessoas que estão esgotadas por longas jornadas de trabalho simplesmente já não têm energia suficiente para dar. O resultado é uma ausência emocional cada vez mais generalizada, especialmente nos homens, de quem ainda se espera que sejam o pilar econômico. Quando o trabalho ocupa o lugar que deveria estar reservado à vida, aquilo que outrora era considerado o mais importante, a ligação, a partilha e a sensação de ser necessário, é gradualmente empurrado para a margem, o que aprofunda o fosso entre as pessoas. 7. Quando uma sociedade inteira aprende a viver sem os outros. E neste ponto, já não se trata de casamento, gênero ou escolhas pessoais. O que está a acontecer no Japão é uma ruptura ao nível mais profundo da sociedade. As pessoas já não acreditam que vale a pena ligarem-se umas às outras. Mulheres inteligentes e independentes, admiradas por todo o mundo, envelhecem na solidão, não porque não pudessem amar, mas porque o amor nesta sociedade é sinônimo de perda. Por outro lado, os homens estão exaustos, inseguros e silenciosos, presos entre a pressão do sucesso e o medo do fracasso, de tal modo que até o passo em direção ao outro se torna um fardo mental. Quando ambos os lados recuam, a sociedade não colapsa imediatamente, mas começa a morrer silenciosamente. As cidades continuam a brilhar intensamente, os comboios continuam cheios, a economia continua a funcionar, mas por dentro há um vazio emocional cada vez maior. O amor torna-se um bem de luxo social, bonito de ver, atraente nos filmes e na internet, mas demasiado difícil, demasiado dispendioso e demasiado arriscado para manter na vida real. E o que torna esta história tão assustadora não é o facto de o Japão ser diferente, mas sim o facto de se assemelhar a tantas outras sociedades modernas mais do que queremos admitir. Se as pessoas continuarem a trocar a ligação pela eficiência e as emoções pela segurança, então a pergunta já não é: para onde vai o Japão? Mas sim: quem é o próximo?